Ok, queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal e mais uma vez muito bem-vindos à nossa playlist do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada de 2021, a nossa edição inaugural. Lembrando que essa edição inaugural é também a primeira edição do programa, que vai ter 3 edições ao longo de todo esse ano. Nessa primeira lição, nós estamos tratando de um problema muito complicado da humanidade, que é a iniquidade. A iniquidade é um poder maligno que adentrou a realidade humana em um determinado momento da existência, segundo nós cristãos cremos. E só tem uma forma de tratar desse problema, que é um problema da humanidade, é através do Ministério da Reconciliação. E é isso que nós estamos tratando ao longo de toda essa primeira edição, que está dividida em 7 lições. E nós já tratamos na primeira lição sobre a criação, como Deus criou todas as coisas em perfeito estado e com propósitos muito bem estabelecidos. Na lição de número 2, nós tratamos do acidente existencial, que passou a ser denominado como a queda. É quando o poder da iniquidade adentra a realidade humana e os seres humanos agora passam a viver afastados da presença do Criador e como escravos desse poder maligno que é operado por um ser celestial que se rebelou contra Deus e levou a terça parte dos anjos do céu a se rebelarem juntamente com ele, e agora eles formam um império que se opõe à vontade de Deus e detém o poder de influenciar e de manter escravizada a alma dos seres humanos. Nós vimos que quando isso acontece, na terceira lição, uma semente é semeada, a semente da iniquidade, que vai fazer com que os seres humanos agora não vivam mais a justiça divina, mas que eles vivam a injustiça, que eles não vivam mais como o reflexo da imagem do Criador, mas que eles vivam agora como um reflexo da rebeldia, do afastamento, da injustiça. Tá? Então essa semente é chamada joio, na parábola em que Jesus cita o joio e o trigo. E agora o ser humano passaria a viver com essas duas sementes semeadas. Deus semeou a semente boa, o trigo, que é aquela natureza que é uma com o Pai, né? A natureza divina, um ser espiritual em comunhão, né? Como é dito nas Escrituras, o ser humano foi feito para ser a imagem e semelhança do Senhor. Essa é a semente boa, mas no momento de distração, no momento de que os seres humanos ficaram desapercebidos, então uma outra semente foi semeada na sedição do Gênesis 3, e então essa semente, que é simbolizada pelo joio, que é a iniquidade, é a transgressão, é o pecado, então ela passa a fazer parte da natureza humana, e não só fazer parte, mas ela vai gerar uma complicação muito maior. E agora os seres humanos que antes viviam plenamente a vontade de Deus, eles vão querer, mesmo quando eles quiserem fazer o que é correto dentro do propósito da sua criação, eles não vão conseguir, porque um outro poder mais forte vai os dominar e vai fazer com que eles façam justamente o oposto do que deveria ser feito de acordo com os propósitos do Criador. E esse conflito é o que nós tratamos na lição de número 3, o conflito entre as duas sementes. Na lição de número 4, nós vimos que essa semente maligna da iniquidade semeada na natureza humana fez meios de manifestação do mal. Tudo aquilo que é propósito divino passaria a ser realizado de maneira contrária, né, de maneira inversa, né, de maneira torcida. E esses meios de manifestação é como se fossem raízes, vias pelo meio das quais o mal, a distorção de propósito, seria
praticada e geraria obras más, que nós chamamos de obra da carne. E essas vias, essas raízes, esses meios de manifestação, nós tratamos na lição de número 4, chamando de moradas da iniquidade. A natureza humana agora toma uma nova forma e tem uma outra estrutura. E essa nova natureza do ser humano caída é chamada também de corpo do pecado ou carne. E ela produz obras malignas, obras opostas aos propósitos do Criador para a humanidade. Nós vimos que a condição do ser humano passou a ser uma condição depravada, miserável e sem qualquer tipo de condição dele se erguer e resistir a esse poder. Somente uma força maior poderia libertar o ser humano dessa condição. E é exatamente essa obra que foi realizada segundo o que foi dito pelo próprio Deus no momento em que ele julgava os seres humanos e aquele animal no jardim do Éden. A semente da mulher viria e ela então tornaria a reconciliar o ser humano com Deus e libertá-lo do poder maligno que operou através daquele animal. Nós estamos falando do próprio Cristo, que haveria de se manifestar em carne através da pessoa de Jesus. E isso nós tratamos na lição passada, lição de número 5. Nós falamos sobre a obra de redenção. A redenção é a cura para a iniquidade, o poder do mal, o poder maligno da iniquidade. Ele é vencido pela obra de Jesus Cristo, obra expiadora na cruz do Calvário. Se você não assistiu, não ouviu, não acompanhou essa lição, a lição de número 5, acompanhe ela, vai estar disposta aí no canal, também no grupo do WhatsApp. É importantíssimo acompanhar essa lição e também as anteriores para entender o que nós trataremos hoje nessa lição, a lição de número 6, em que nós falaremos sobre as duas atitudes que passam a fazer parte da vida daquele que é alcançado pelo plano de redenção em Cristo Jesus. Quando o ser humano é alcançado pelo plano de redenção em Cristo Jesus, pelo ministério da reconciliação, na obra de convencimento do Espírito Santo, esse ser humano é posto diante dos juízos de Deus e ele tem, consequentemente, uma reação de arrependimento. Ele se arrepende, reconhece e se arrepende dessa sua condição, pois ele é convencido pelo Espírito Santo. E quando isso acontece, a salvação do plano redentor de Deus em Cristo Jesus, por intermédio da operação do Espírito Santo, atua na vida do ser humano. E esse ser humano que tinha o seu espírito amortecido, a sua alma estava imersa em trevas e o seu corpo era um instrumento do pecado. Agora esse ser humano, ele tem o seu espírito vivificado, porque o próprio Espírito Santo vem e habita na pessoa, vivificando-lhe o espírito, retirando a sua alma da imersão das trevas e levando a sua alma para ser ministrada pelas regiões celestiais. E o seu corpo, que antes era instrumento do pecado, agora passa a ser instrumento de justiça. O que antes era um meio de produção de obras da carne, agora passa a ser um meio de frutificação do fruto do Espírito Santo. E duas atitudes passam a ser realidade na vida do ser humano que é alcançado pela salvação, pela transformação do ser, que entra na edificação do corpo de Cristo e passa a perseverar na fé. Essas duas ações, essas duas atitudes, esses dois comportamentos são a renúncia e a entrega, temas da lição de hoje, lição de número 6. A renúncia e a entrega são os bloqueios para a iniquidade. Essas duas ações passam a fazer parte
da vida de uma pessoa que foi verdadeiramente alcançada pelo Evangelho de Deus e entrou no plano redentor de Deus através da fé na obra de Jesus Cristo, a obra expiadora de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E nós introduzimos a lição trazendo o versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde Paulo diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E nós introduzimos a lição dizendo o seguinte: que sem dúvida alguma, a maior dificuldade do ser humano é viver uma vida alinhada com a declaração que o apóstolo Paulo fez aqui em Gálatas 2:20. Até para o próprio apóstolo Paulo não foi uma tarefa fácil. Nós podemos afirmar isso tomando como base a declaração que ele faz na segunda epístola aos Coríntios, capítulo número 12, versículos do 1 ao 10. Isso porque era uma dificuldade que não era exclusiva do apóstolo Paulo, mas é uma dificuldade que faz parte da natureza humana decaída. A concupiscência, esse desejo descontrolado, esse ímpeto que a pessoa tem de realizar algo que é oposto à vontade de Deus, ou a fazer algo que ela não tem controle sobre ela, geralmente um vício, é a resistência criada pelo corpo do pecado na natureza humana caída através do poder do mistério da iniquidade. Humanamente falando, esse poder ele é tão forte que mesmo depois de ser reconciliado com Deus em Cristo, esse passa a ser o principal problema com o qual o ser humano vai ter de lidar. Paulo cita isso também na primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27. E por causa da complexidade que esse tema a gente precisa introduzir essa lição com considerações feitas diante dos seguintes posicionamentos em relação à renúncia e entrega, essas duas ações que vão fazer parte da vida de uma pessoa que foi redimida por Cristo Jesus, reconciliada com Deus. Duas áreas da ciência humana tratam desses dois comportamentos, renúncia e entrega. E é importantíssimo nós considerarmos essas duas posições, a posição da filosofia e a posição da psicologia, antes de nós trazermos o posicionamento teológico em relação a essas duas atitudes, para não parecer que nós estamos falando que depois de aceitar Jesus, a pessoa passa a ter problemas de comportamento, né? A renúncia ela está se negando e a entrega ela está sendo forçada a alguma coisa. A filosofia diz que o ser humano ele passa a viver uma vida de reflexão sobre si mesmo e sobre o mundo que ele vive. E ele faz isso de forma que ele conquiste uma certa autonomia crescente no seu pensar e no seu agir. A maior ênfase que a filosofia dá é na elaboração crítica do próprio pensar do ser humano a partir de informações e análises e também de vivências concretas. Já a psicologia estuda o comportamento do ser humano e dos seus processos mentais. De acordo com a história da psicologia, ela vai se confundindo com a filosofia até meados do século XIX, porque a partir daí os acadêmicos da época resolveram distanciar a psicologia da filosofia e também da fisiologia e deram origem ao que hoje se chama de psicologia moderna. Lá pelo século XX, surgiram mais três correntes principais da psicologia moderna, que por sua vez originaram uma diversidade de correntes psicológicas que hoje nós conhecemos como behaviorismo e gestaltismo, e também a psicanálise. Ao longo do século XX,
os conhecimentos produzidos pela psicologia e a complexidade da capacidade de transformação do ser humano ampliaram sua área de atuação. E, ultimamente, o próprio corpo de Cristo, a Igreja, tem vivenciado os impactos causados por ela, e isso de maneira mais negativa do que positiva. É triste ver como a humanidade tem desprezado a simplicidade da eficácia do Evangelho Redentor de Cristo para retornar à complexidade da árvore da ciência. Não quero aqui desmerecer os resultados que são evidentemente alcançados e proveitosos à melhoria da qualidade de vida humana, mas sim sinalizar que os benefícios que a psicanálise tem trazido para o contexto da igreja não tem compensado os custos espirituais que decorrem dessa demanda. Para uma melhor compreensão dessa introdução, nós recomendamos aqui aos queridos alunos uma comparação entre o vídeo da analista Maria Homem a respeito do caso Flor de Lis, onde ela intitula essa mensagem, está disponível no YouTube, no canal aí, Inconsciente Coletivo. Ela intitula assim, Menos Deus, Mais Psicanálise. E é bom comparar esse vídeo da Maria Homem com os vídeos do reverendo Augustus Nicodemos, no canal dele no YouTube, Augustus Nicodemos Lopes. O primeiro vídeo dele é o Ministério da Palavra, e o segundo vídeo dele, que eu recomendo para fazer uma comparação com esse vídeo da Maria Homem, Menos Deus, Mais Psicanálise, é a verdadeira interpretação bíblica. Tá? Ambos os vídeos, tanto da Maria Homem quanto os dois do reverendo Augustus Nicodemos, estão disponibilizados aí nos canais do YouTube, e a gente pode ver no vídeo da Maria Homem os comentaristas distorcendo de uma maneira muito sutil, à luz da filosofia, da psicologia, principalmente da psicanálise clínica, os princípios divinos que são estabelecidos na criação e restaurados na obra redentora de Cristo. E é claro que o reverendo Augusto Nicodemos trata dessas distorções, refutando elas adequadamente à luz das Escrituras. O relativismo moral, somado ao distanciamento do padrão universal e soberano de Deus, tem aumentado fortemente a inclinação do ser humano ao ser como Deus. E foi exatamente isso que iniciou a queda nos céus e depois na terra. Só que em Jesus nós encontramos um caminho seguro, a verdade plena e viva. Para aniquilar a rebeldia e a soberba, o Senhor Jesus ele se esvaziou de toda a sua divindade e assumiu a forma humana. E ele foi obediente à vontade de Deus, o Pai, o Criador, até a morte, e morte de cruz. Paulo relata isso escrevendo aos Filipenses, no capítulo número 2, versículos do 1 ao 18. Então, enquanto a filosofia e a psicologia levam esses posicionamentos, são posicionamentos humanos, oriundos de uma natureza decaída, afastada de Deus, eles levam o ser humano a buscar o ser como Deus. Levam o ser humano a se considerar autossuficiente, levam o ser humano a ser crítico de si mesmo e do mundo. E fazendo isso, dando lugar para esse posicionamento, o ser humano acaba se envolvendo cada vez mais com o problema do pecado original, que foi exatamente esse. Foi exatamente isso que a serpente, cremos nós que possuída por um poder maligno, ela propôs para a mulher e, consequentemente, para o homem ali no Jardim do Éden. Ela falou, olha, ele sabe que se vocês tomarem do fruto e comerem, os seus olhos vão ser abertos e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E exatamente esse é o caminho que a filosofia e a psicologia, claro que guardadas os devidos cuidados, levam o ser humano, ao invés de levar o ser humano à vontade de Deus, a
fazer a vontade de Deus levam o ser humano a quererem ser como Deus. E em Jesus Cristo, o ser humano reconciliado com Ele entende que, na realidade, ele não deve ser como Deus, buscar ser como Deus, e sim fazer a vontade de Deus. Mas como se faz então a vontade de Deus? Então nós entramos no posicionamento teológico para a renúncia e a entrega. Quando o ser humano é alcançado pelo plano de redenção de Deus em Cristo Jesus, pela fé, através de um processo de convencimento e de transformação no poder do Espírito Santo, o ser humano passa a viver uma vida onde a renúncia da sua natureza humana caída e a entrega para a vontade de Deus, que é iluminada através do poder do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, passam a ser uma realidade. E a referência para concretizar isso, o ser humano crente agora, ele passa a imitar Jesus, porque é isso que Jesus fala. Jesus fala: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser seguir o meu caminho. E Paulo também, escrevendo em suas cartas, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós podemos entender que, diante do posicionamento filosófico e psicológico, o mais adequado para o ser humano dentro do plano de redenção é o posicionamento teológico, ou seja, a lógica divina. E qual é a lógica divina? A lógica divina é aquela expressa na vida de Jesus, porque ele é o Cristo. E o fato dele ser o Cristo significa que ele é o exemplo ou a referência. São, no mínimo, interessantes as colocações que os apóstolos, os discípulos e as pessoas fazem a respeito de Jesus. Algumas vezes ele é tratado como Jesus, outras como Jesus de Nazaré, outras como Jesus, o filho de Davi, outras como mestre ou também como rabi. Contudo, a que mais nos chama a atenção é quando ele é referenciado como o Cristo. Vejamos, por exemplo, a confissão de Pedro nos evangelhos de Mateus 16, Marcos 8:29, Lucas 9:20 e João 6:68 e 69. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A vontade de Deus é expressa na vida de Jesus Cristo e Pedro é convencido, é esclarecido pelo Espírito Santo dessa verdade. Porque ao fazer essa confissão, o próprio Senhor Jesus dá testemunho de que a verdade divina foi revelada a ele, não pela natureza humana, mas pelo próprio Deus. Esse mistério é tão simples e tão profundo que somente os que são alcançados pelo ministério da reconciliação podem compreender, pois é a verdade espiritual acerca de tudo. Cristo, tanto no original hebraico, Machia, quanto no original grego, Christos, significa ungido. E isso, no entendimento mais simples e histórico possível, nos mostra que ele, o Senhor Jesus, deixou toda a sua glória e divindade para ser enviado à humanidade com uma tarefa específica, uma missão clara e objetiva, que era de ser a referência, o exemplo, o caminho a ser seguido. Em Jesus, nós encontramos a confiança aniquilando a crítica, a obediência aniquilando a rebelião e a humildade aniquilando a soberba. Somente nele encontramos a justiça aniquilando a iniquidade. Temos essas referências todas, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos do 1 ao 12, no Evangelho de Mateus,
capítulo 4, versículos 1 e 11, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículos 14 ao 19, também no Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17, e na Epístola de Romanos, capítulo 5, e também 1 Coríntios, capítulo 15. Crer em Jesus, confessar e abandonar a vida de pecado e renunciar às próprias vontades para fazer a vontade de Deus significa que o Cristo foi revelado ao ser humano e que o caminho, a verdade e a vida foram estendidos ou entendidos diante desse ser humano que agora passa a segui-lo fielmente. Essa é a primeira atitude infalível para manter a iniquidade bloqueada na vida do salvo. Quando o ser humano, alcançado pelo plano redentor de Jesus Cristo e renascido da água e do Espírito, agora sendo o templo e morada do Espírito Santo, vivificado em seu Espírito, tendo a sua alma retirada das trevas e não mais vivendo no domínio dos desejos da carne, mas agora sob a direção e o poder do Espírito Santo, ele renuncia o seu eu para cumprir a vontade de Deus. Lembremos que nenhum ser humano por si só é capaz de realizar esse feito. A nossa renúncia começa com a nossa decisão. A renúncia do ser humano começa com a decisão dele e se cumpre com o auxílio do Espírito Santo. Ao decidirmos negarmos a nós mesmos para fazer a vontade de Deus conforme Cristo o fez, o Espírito Santo atua com um poder miraculoso que nos faz triunfar sobre o mistério da iniquidade. E aí então é possível o ser humano, cada um de nós, vivermos pela fé, através de um poder sobrenatural, que só é ministrado e manifestado na vida daquele que se arrepende e verdadeiramente nega a si mesmo, renuncia à sua natureza humana, ele consegue encontrar um poder para fazer como Jesus Cristo, o exemplo, a referência fez. Fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus está diretamente ligada à sua soberania e governo. Ela é boa, agradável e perfeita. E o seu reino é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Qualquer realidade fora desse contexto, por mais brilhante que pareça, não se constitui na vontade de Deus. É preciso estarmos atentos a esse detalhe, pois sempre houve e sempre haverá muito engano em relação a isso. Sempre haverá ministros de Satanás se passando por ministros de Deus e torcendo sutilmente verdades em mentiras, relativizando o padrão universal moral de Deus. Infalivelmente, a vontade de Deus se distinguirá aos olhos daqueles que andam no Espírito, pois ela se opõe diretamente à carne. Onde há concupiscência, soberba, rebeldia, não há a vontade de Deus, e esse é o grande segredo. A vontade de Deus é reconciliar o ser humano consigo mesmo em Cristo Jesus, pelo seu Santo Espírito, transportando a sua alma do império das trevas, da iniquidade do corpo do pecado, para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Por isso é preciso buscar a sua vontade para se viver de maneira santa, fazendo o bem e sendo gratos. E aí tem algumas referências acerca da vontade de Deus que nós podemos encontrar ao longo das Escrituras, como por exemplo, ela deve ser seguida. E nós podemos ver isso já no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, capítulo 8, 23, no segundo livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 6, no Salmo 37, versículo 34, e na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. A vontade de Deus também proporciona alegria. Nós vemos isso no Salmo 40, versículo 8, e no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 33 ao 35. A vontade de Deus gera segurança. Vemos isso em Salmo 143, versículo 10, Mateus, capítulo 7, 21, Efésios, capítulo 1, do 4 ao 6, e a primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. A vontade de Deus demanda dependência.
Isso aparece descrito em Mateus, capítulo 6, do 9 ao 10, e Paulo também fala aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, sobre isso. E, enfim, uma última referência que a gente pode dar acerca da vontade de Deus é que ela proporciona superação. Lucas escreve isso no seu Evangelho, no capítulo 22, versículos 41 ao 42, e Paulo também, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele, no capítulo 5, versículo 18, destaca isso. Essa é a segunda atitude infalível para manter a iniquidade bloqueada, e eu posso até dizer melhor, é a primeira atitude na vida de alguém que foi alcançado, foi redimido, foi salvo pela fé e recebeu a graça do Espírito Santo e agora vive como um novo ser, em novidade de vida, sendo guiado não mais pela carne, dominado pelo pecado, mas agora vivendo sob o governo do Espírito Santo e tendo Jesus como referência, ele naturalmente ele renuncia à sua natureza humana e ele então busca, se entrega à vontade de Deus. Por isso é que nós podemos falar isso, né? A primeira atitude infalível que mantém a iniquidade bloqueada na vida do ser humano, do novo ser humano criado em Deus, a primeira atitude infalível que mantém o poder da iniquidade bloqueado é o renunciar a si mesmo. E a segunda é entregar-se ou render-se à nova natureza, a um novo impulso, não mais da carne, mas agora do Espírito, para cumprir a vontade de Deus. E quando esses dois comportamentos passam a fazer parte desse novo ser humano, não mais carnal, mas agora espiritual, criado no poder do Espírito Santo, na fé, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, a referência, então o pecado não tem mais domínio sobre o ser humano. Uma vez renunciadas à concupiscência da velha natureza e sendo adotada uma rendição e entrega total à vontade de Deus, toda a legalidade do inimigo e de seu império trevoso perde o poder sobre o ser humano reconciliado com Deus. Paulo destaca isso escrevendo aos Romanos no capítulo 6, versículos do 11 ao 14, e também na epístola que ele escreve, a primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículos de número 13. Assim, o ser humano reconciliado com Deus em Cristo Jesus, andando pelo Espírito Santo, com toda certeza terá muito cuidado com a sua vida, porque ele sabe que já não pertence mais a ele, mas ao Senhor. Passa a ser templo e morada de Deus no Espírito e por isso pode andar em segurança e não mais em temor da servidão das trevas. Seguir o exemplo de vida de Cristo dá ao salvo uma zelosa segurança e firmeza. E esta é a terceira atitude ou comportamento infalível que mantém a iniquidade bloqueada na vida do novo ser criado em Deus. A consciência sã, seguida da segurança de que o pecado não tem mais domínio sobre aquele que nele crê e o segue com fidelidade e diligência, traz essa segurança para o crente. E nós podemos concluir nessa lição de número 6, onde nós analisamos esses dois comportamentos que passam a fazer parte da vida dessa nova criatura, o ser humano reconciliado com Deus pela fé em Jesus Cristo e alcança a graça de Deus, que é o poder do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo na sua vida, bloqueiam renúncia e entrega. Renúncia da antiga natureza e entrega para a nova natureza. Esses dois comportamentos seguidos de uma consciência tranquila, de um posicionamento firme, de uma segurança, de uma certeza, nós podemos concluir que o ministério da reconciliação concede ao salvo benefícios que tornarão ele alvo de ataques constantes, malignos, que vão tentar destruir
destituir, da posição redentora que Deus o colocou em Cristo. Contudo, renunciando às concupiscências da velha natureza e se entregando à vontade de Deus, com certeza um novo ser criado em Cristo Jesus, a nova criatura, um ser humano reconciliado com Deus, ele pode caminhar com segurança sem temer a batalha da fé. Tudo o que foi liberado de Deus para ele, em Cristo, não vai ser retirado, enquanto ele estiver batalhando sob a direção do Espírito Santo. E esse é o tema de encerramento desse programa de educação cristã continuada, que nós vamos aplicar aí na próxima aula, a batalha da fé. E eu deixo aqui para encerrar uma reflexão a respeito de Frederick Farrar, onde ele diz o seguinte: através dos séculos, a Igreja obscureceu o sentido dos textos bíblicos pelos seus dogmas e a interpretou erradamente. Foi somente depois do surgimento do método histórico crítico que podemos interpretar a Bíblia corretamente. Frederick Farrar era um clérigo. Ele foi um clérigo da Igreja da Inglaterra, professor e autor. Foi também carregador do caixão no funeral de Charles Darwin em 1882. Ele era um membro da Sociedade Secreta dos Apóstolos de Cambridge. Foi arquidiácono de Westminster de 1883 a 1894 e reitor da Catedral da Cantuária de 1895 até sua morte em 1903. Homens como esse Frederick Farrar introduziram a interpretação dos textos bíblicos e, consequentemente, de Jesus de forma crítica e aliaram-se ao movimento iluminista, tornando-os inimigos assim de Cristo. As universidades públicas e muitas privadas estabeleceram um ensino acadêmico no ramo da teologia com base nos ideais de professores como esse. Os pais da Igreja, os pais apostólicos, de 30 a 100 depois de Cristo, e os pais apologistas, de 120 a 220 depois de Cristo, e também os polemistas, de 180 a 250 depois de Cristo, e também os teólogos, de 325 a 460 depois de Cristo, combateram essas torções interpretativas da Bíblia e de Jesus, a fim de manter a pureza do Evangelho de Cristo. E eu acredito que esse seja todo o trabalho de um bom ministro do Evangelho de Jesus Cristo, é combater essa interpretação, de que somente pela crítica humana é possível entender a Bíblia e as atitudes de Jesus. Caminhar por esse terreno da crítica, repetimos aqui, é voltar à árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é o que nós aprendemos com Cristo. Nós aprendemos com Cristo que renunciar à natureza humana e se entregar para a vontade de Deus é sim adquirir a graça e o poder de conseguir, olhando para Jesus, tendo Ele como referência, buscar um novo e vivo caminho, lembrando que Cristo manifesta o Evangelho de Deus, e esse Evangelho de Deus que é manifestado na vida de Jesus Cristo, que é cumprido na vida de Jesus Cristo e que é anunciado na vida dos apóstolos, esse Evangelho ele já aparece no Antigo Testamento desde o momento da criação. E nós finalizamos aqui trazendo essa expressão, que será dita para aqueles que permanecerem fiéis nessa batalha da fé até o fim. Eles ouvirão com certeza essa frase: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a terra, o lugar que está preparado para cada um de vocês desde a fundação do mundo. Que isso seja a base da nossa esperança de vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado por participar até aqui e até a próxima lição.